Você sabia que um único hábito diário e simples pode silenciosamente eliminar o risco de 90% das doenças mais temidas? Essa afirmação pode parecer inacreditável, mas cada vez mais pesquisas científicas confirmam o que sábios antigos e pesquisadores modernos vêm dizendo há anos. A saúde humana é, antes de tudo, determinada pelos seus hábitos diários, e não apenas pela predisposição genética ou tratamentos medicamentosos. Para aqueles com mais de 60 anos, tornou-se comum ouvir muitas proibições: não se mova assim, não se esqueça de tomar o remédio. Mas e se existisse algo capaz de restaurar a memória, reduzir significativamente a probabilidade de doenças oncológicas, limpar os vasos sanguíneos e até melhorar o estado emocional? Não se trata de um elixir mágico ou tecnologias caras. São apenas 6 hábitos simples, tão comuns que a maioria das pessoas simplesmente os ignora. No entanto, sua prática diária é capaz de ativar alguns dos mais poderosos processos de cura no corpo humano. Não importa se a pessoa luta contra a pressão alta, a sensação de nevoeiro mental ou simplesmente busca sentir-se cheia de energia novamente, esses 6 hábitos podem mudar drasticamente a situação. Portanto, se você nota uma diminuição de energia com a idade e isso é percebido como parte integrante do envelhecimento, vale a pena prestar atenção às informações apresentadas. Vamos começar a análise. O primeiro desses hábitos é a hidratação matinal. É incrivelmente simples, mas muitas vezes negligenciado: beber um copo cheio de água imediatamente após acordar. É surpreendente como um ato tão comum pode trazer benefícios tão significativos, especialmente para pessoas com mais de 60 anos. Durante o sono noturno, o corpo humano passa de 6 a 8 horas sem água. Esse é um período muito longo de desidratação, especialmente crítico para o cérebro, articulações, coração e vasos sanguíneos. A maioria das pessoas acorda em um estado de leve desidratação, e esse início seco desencadeia uma série de problemas. A digestão desacelera, o sangue fica mais espesso, a concentração diminui e os processos inflamatórios em todo o corpo se intensificam. Por que isso é tão importante para a preservação da memória, prevenção de doenças oncológicas e circulação sanguínea normal? Porque a desidratação é de forma traicoeira. Ela retarda o fluxo sanguíneo, forçando o coração a trabalhar com sobrecarga. O fornecimento de oxigênio ao cérebro é limitado, levando a uma sensação de nevoeiro mental e esquecimento. Os mecanismos naturais de desintoxicação do corpo, fígado e rins, que são a primeira linha de defesa contra toxinas e células cancerígenas potencialmente perigosas, são enfraquecidos. Pesquisas científicas demonstram de forma convincente que a desidratação crônica está ligada a um risco aumentado de formação de cálculos renais, desenvolvimento de infecções do trato urinário e também de alguns tipos de câncer, como o de bexiga e o coloretal. No entanto, o notável é o seguinte: começar amanhã com 1 ou 2 copos de água pura pode mudar quase instantaneamente o funcionamento de todo o organismo. Essa ação ativa o metabolismo, ajuda a eliminar as toxinas acumuladas durante a noite e torna o sangue mais fluido, reduzindo assim a carga sobre o coração. Para idosos que sofrem de dores matinais nas articulações ou têm dificuldade para levantar da cama, esse hábito simples pode aliviar significativamente as sensações matinais. Imagine, é como um botão de reinício para o corpo. Antes do café da manhã, antes de usar o telefone. Apenas beba água. Alguns preferem adicionar limão ou uma pitada de sal marinho para equilibrar os eletrólitos e estimular suavemente a digestão. Isso é aceitável, mas a água pura comum já cumpre perfeitamente sua função. O principal é a constância. Essa solução não é uma medida temporária. O corpo precisa disso todas as manhãs, sem exceções. Esse único hábito ajuda a pensar com mais clareza, facilita o processo de evacuação, proporciona mais energia e fortalece o sistema imunológico. Afinal, um corpo bem hidratado é um corpo resistente e forte. Conhece-se o caso de um homem de 80 anos chamado Ivan, que começou a aplicar essa prática depois que o médico diagnosticou pré-hipertensão. Ele praticamente não mudou nada em seu estilo de vida, mas todas as manhãs enchia um copo alto de água filtrada, bebia-a lentamente e esperava 10 minutos antes de tomar café. Após 3 meses, sua pressão arterial diminuiu, a energia retornou e as manifestações de esquecimento e distração tornaram-se significativamente mais raras. Ele riu e disse: "Aparentemente, eu não estava envelhecendo, eu estava apenas desidratado." Às vezes, a verdadeira solução não reside em métodos complexos e sofisticados, mas em algo simples, discreto e, infelizmente, muitas vezes esquecido. Por isso, antes de pegar mais um comprimido ou agendar uma consulta com um especialista, vale a pena se perguntar: eu forneci ao meu corpo o essencial logo pela manhã? Um copo de água pode não parecer algo significativo, mas, quando feito diariamente,
essa ação é realmente capaz de muito. Agora, vamos continuar. O próximo hábito pode surpreender ainda mais. O segundo hábito importante é a caminhada rápida diária. Outro hábito simples, mas extremamente eficaz, capaz de ajudar a prevenir até 90% das doenças, é uma caminhada vigorosa comum todos os dias. Sim, exatamente, caminhar. Não correr, não treinos exaustivos, não subir escadas com pesos, mas simplesmente uma caminhada rápida e intencional. E, no entanto, esta é uma das ações mais poderosas que uma pessoa pode tomar para o seu corpo, especialmente após os 60 anos de idade. Caminhar não é apenas movimento, é circulação sanguínea ativa. É a ativação de ritmos fisiológicos naturais que mantêm o funcionamento ideal do coração, articulações e cérebro. Se uma pessoa caminha em ritmo acelerado por pelo menos 15-30 minutos, ela ativa praticamente todos os sistemas do corpo. O pulso acelera, a entrega de oxigênio aos tecidos melhora, os músculos absorvem ativamente o açúcar do sangue. Isso é especialmente benéfico para a prevenção e controle do diabetes tipo 2. No entanto, os benefícios da caminhada se estendem muito mais profundamente. Um dos efeitos mais subestimados da caminhada é sua influência na memória e na clareza mental. Estudos mostram que idosos que praticam caminhada rápida regularmente demonstram um aumento no volume do hipocampo, uma área do cérebro intimamente ligada à memória. E não se trata apenas da memória de longo prazo, mas também daquela que ajuda a lembrar nomes, compromissos futuros e onde as chaves foram deixadas. Quando o sangue flui livremente para o cérebro, os neurônios recebem nutrição e oxigênio suficientes, o que contribui para seu trabalho ativo e mais eficaz. E quanto às doenças oncológicas? A caminhada, sem dúvida, não é uma cura para o câncer, mas a atividade física regular reduz significativamente o risco de desenvolver vários tipos de câncer: cólon, mama e endométrio. Ela contribui para a regulação hormonal, fortalece a vigilância imunológica, ou seja, o corpo reconhece e destrói melhor as células mutadas, e reduz o nível de inflamação, o próprio ambiente em que o câncer prefere se desenvolver. Mas aqui está o ponto-chave. A caminhada deve ser consciente. Um passeio no shopping não conta como um treino completo. É preciso mover os braços, andar um pouco mais rápido para que a respiração fique ligeiramente acelerada, mas ainda permitindo manter uma conversa. Se possível, é recomendado caminhar ao ar livre. A luz solar e o ar fresco proporcionam um efeito positivo adicional, mas mesmo em ambientes fechados, a caminhada traz benefícios. O importante não é o local, mas a formação de um hábito consistente. Permita-me dar o exemplo de uma mulher, Lyudmila. Ela tinha 76 anos quando começou a caminhar diariamente. O médico recomendou isso devido ao seu alto nível de colesterol. No início, ela apenas caminhava 5 minutos ao redor de casa. Em alguns meses, seus exames melhoraram. Ela começou a dormir melhor, sorrir com mais frequência e até voltou a resolver palavras cruzadas, embora antes tivesse abandonado essa atividade devido à sensação de nevoeiro mental. A caminhada clareou sua mente não apenas no sentido literal, mas também no figurado. Existe também o lado psicológico da questão. Quando uma pessoa sai para caminhar todos os dias, isso lhe dá uma sensação de controle sobre a própria vida. É uma escolha pessoal. Em um mundo onde a mobilidade, a força e a independência são frequentemente perdidas com a idade, a caminhada devolve uma força interior, silenciosa, mas autêntica. O terceiro hábito é a respiração profunda e a calma consciente. Entre todos os hábitos frequentemente ignorados, este pode causar a maior surpresa. E, ao mesmo tempo, é um dos mais poderosos: a respiração profunda diária em estado de silêncio e tranquilidade. Sim, exatamente. Apenas sentar-se calmamente, respirar profundamente e permitir que a mente se acalme por pelo menos alguns minutos por dia. E isso pode ter um impacto colossal em todo o corpo: redução da pressão arterial e da inflamação, fortalecimento da imunidade, proteção da memória. Comecemos pelo que acontece no corpo quando uma pessoa respira lenta e profundamente, usando o diafragma, e não apenas o tórax. Com essa respiração, o sistema nervoso parasimpático é ativado, também conhecido como sistema de repouso e recuperação. O nível de cortisol, o hormônio do estresse, diminui, o pulso desacelera, a inflamação é reduzida. E é justamente a inflamação crônica que está na base da maioria das doenças oncológicas, artrite, demência. Muitas pessoas com mais de 60 anos vivem em um estado de estresse de fundo constante. Mesmo que externamente tudo pareça calmo, por dentro o corpo está em tensão. Preocupações com a saúde, questões financeiras, filhos, solidão, esse estresse silencioso se acumula. Onde ele se manifesta? Nos vasos sanguíneos,
no sistema imunológico, no centro da memória do cérebro. Mas é exatamente nisso que reside o poder da respiração profunda. Ela interrompe esse ciclo de estresse. Apenas 5-10 minutos por dia, passados em silêncio com a respiração no esquema 4-4-4, inspirar por 4 tempos, prender por 4, expirar por 4, podem literalmente reiniciar a reação do corpo ao estresse. Esse único hábito já é capaz de reduzir o risco de doenças cardiovasculares, diminuir a inflamação e melhorar a clareza mental. Agora, adicionemos a consciência plena. Não é uma meditação complexa, nem práticas espirituais esotéricas, mas simplesmente a capacidade de observar seus pensamentos sem julgamento. Em combinação com as práticas respiratórias, é como um banho refrescante para o cérebro, que o limpa eficazmente do ruído mental acumulado durante o dia. Especialmente para idosos que vivem sozinhos, esse hábito pode mudar drasticamente a qualidade de vida. Ele melhora o humor, normaliza o sono e fortalece o sistema imunológico ao reduzir o nível de estresse crônico. Um exemplo é Alexei, de 82 anos. Por mais de 10 anos, ele sofreu de pressão alta. Os medicamentos tinham apenas um efeito parcial, e seus efeitos colaterais o exauriam. Sua neta lhe mostrou a prática de respiração e o método de sentar-se calmamente. No início, ele foi cético, mas decidiu tentar dedicar 10 minutos a isso todas as manhãs antes do café da manhã. Em 2 meses, sua pressão melhorou. Ele ficou menos irritadiço e mais concentrado. Até voltou a ler livros que havia abandonado devido ao cansaço e à distração. Isso não é magia, é pura biologia. A respiração afeta diretamente o nervo vago, que conecta o cérebro aos principais órgãos. A respiração profunda melhora a digestão, normaliza o ritmo cardíaco e reduz a inflamação sistêmica. É um ato muito simples, mas é como se devolvesse à pessoa o controle sobre o corpo, que às vezes parece imprevisível. Respirar profundamente e sentar-se calmamente não é não fazer nada. É uma das ações mais poderosas que se pode realizar. Ela envia a cada célula do corpo um sinal. Você está seguro, tudo está bem. Você pode se curar. Se você nunca praticou algo assim antes, não se preocupe em alcançar um resultado perfeito na primeira vez. Basta sentar, respirar lentamente e ser gentil consigo mesmo. Deixe os pensamentos fluírem livremente, deixe o corpo relaxar. E dia após dia, você notará como a mente se clareia, a tensão se dissipa e a energia retorna. Esse único hábito, se praticado regularmente, cria uma base sólida sobre a qual todos os outros hábitos benéficos funcionam ainda mais eficazmente. Ele acalma o caos interior, dando ao corpo a oportunidade de realizar suas funções naturais, restaurar-se, purificar-se e prosperar. O quarto hábito é o contato com água fria. Isso pode soar um tanto extremo, mas esse hábito está ganhando popularidade na área da longevidade e bem-estar natural. E o que é surpreendente, é muito simples. Trata-se de um breve contato diário com água fria. Pode ser um banho de contraste ou simplesmente lavar o rosto e as mãos com água fria da torneira. Por que isso é tão importante? Quando a pele entra em contato com água fria, mesmo por um curto período, o corpo ativa uma resposta controlada ao estresse. Os vasos sanguíneos primeiro se contraem e depois se dilatam, o que melhora a circulação, desacelera o ritmo cardíaco e libera noradrenalina, uma substância natural que reduz a inflamação e melhora o humor, além da clareza mental. Simplificando, o frio desperta o corpo e o faz funcionar de forma mais eficiente. Nossos ancestrais estavam constantemente expostos a mudanças bruscas de temperatura. Seus corpos eram adaptados a isso. No mundo moderno, apartamentos aquecidos, cobertores aconchegantes, longos banhos quentes, tornamo-nos excessivamente confortáveis. No entanto, o excesso de conforto diminui a resistência do corpo. O contato com água fria devolve ao corpo a adaptabilidade, fortalece o sistema vascular, treina o organismo para reagir de forma flexível ao estresse e estimula o sistema linfático, contribuindo para a eliminação de toxinas. E o que é interessante? Pesquisas confirmam que o contato regular e breve com o frio reduz o nível de inflamação, melhora a imunidade e diminui os sintomas de depressão. Claro, você pode pensar, tenho mais de 70 anos, não vou pular em um chuveiro frio. E isso é perfeitamente normal. Não é preciso começar com medidas extremas. Basta, ao final do banho quente, ligar a água fria por 15 segundos ou simplesmente lavar o rosto e mergulhar as mãos em água fria pela manhã. O importante não é a intensidade, mas a regularidade. Um exemplo é Galina, de 76 anos. Ela sofria de dores crônicas nas articulações e uma sensação de nevoeiro mental. Seu neto lhe falou sobre os benefícios da água fria. No início, ela riu. Isso é para jovens, disse ela,
mas depois resolveu tentar. Ela começou a terminar o banho com 30 segundos de água fria. No começo foi desagradável, mas em apenas 2 semanas ela notou que sua mente estava mais clara pela manhã. Os joelhos doíam menos, o humor melhorou. Ela disse: "Sinto como se estivesse me despertando, corpo e alma." É nisso que reside a força do frio. Ele nos tira do estado de letargia, reinicia sistemas que desaceleram com a idade. E essa leve estimulação é um verdadeiro achado para o organismo idoso. O corpo não precisa de brutalidade, precisa de um empurrão suave. E a água fria é um dos empurrões mais simples e eficazes. Além disso, há dados que mostram que a exposição regular ao frio aumenta a quantidade de gordura marrom, uma gordura benéfica que queima energia e regula os níveis de açúcar e a temperatura corporal. Para idosos preocupados com diabetes ou excesso de peso, isso é um bônus adicional. O principal aqui não é a força de vontade, mas a curiosidade. Vale a pena tentar por uma semana um banho frio curto ou lavar o rosto com água fria antes do café da manhã. Depois, observe como seu bem-estar muda, como a circulação sanguínea melhora, como a imunidade se fortalece. Às vezes, o caminho para a saúde não está em aumentar a quantidade de comprimidos tomados ou de esforços feitos, mas em retornar o corpo aos seus ritmos naturais e primordiais. E a água fria, de fato, conecta a pessoa a esses ritmos fundamentais. Não se trata de desconforto, mas de vitalidade e vigor. O quinto hábito importante são os rituais de respiração. A maioria das pessoas percebe a respiração como algo automático. Inspirar, expirar, repetir. Mas e se afirmarmos que a forma como uma pessoa respira, especialmente após os 60 anos, pode tanto alimentar a doença quanto contribuir ativamente para a cura do organismo? Esse hábito é enganosamente simples, mas possui um enorme poder de transformar a saúde física e mental de dentro para fora. Trata-se da respiração profunda e consciente. E uma ressalva imediata: não se referem a posturas complexas de yoga ou meditações de horas. Trata-se de um ritual de respiração diário, apenas 5-10 minutos de inspirações e expirações lentas e profundas. Os resultados são impressionantes. A pressão arterial se normaliza, a memória melhora, a imunidade se fortalece, o risco de AVC diminui. Parece inacreditável, mas isso é confirmado pela ciência moderna. Por que isso funciona? Quando uma pessoa respira com o abdômen, e não superficialmente com o peito, o corpo entra em modo de repouso e recuperação. Essa é a antítese do modo luta ou fuga, no qual, infelizmente, muitos idosos permanecem constantemente devido ao estresse, solidão e ansiedade. Se uma pessoa respira superficialmente por anos, seu corpo vive em um estado de estresse crônico e letárgico. O nível de cortisol, o hormônio do estresse, permanece elevado. A inflamação aumenta, o sistema nervoso fica desequilibrado. Mas apenas alguns minutos de respiração profunda por dia são capazes de mudar esse modo. O nível de estresse diminui, o sangue é oxigenado, a circulação melhora e os órgãos, incluindo o cérebro, começam a funcionar melhor. Aqui está um exemplo. Yuri, 81 anos. Ele tinha problemas de memória e sono. Ele tentou suplementos, aboliu a cafeína, resolveu quebra-cabeças, nada ajudava. Então, sua filha lhe mostrou uma técnica simples de respiração 4-7-8. Inspirar por 4 segundos, prender a respiração por 7, expirar lentamente por 8. No início, ele riu, que bobagem. Mas, uma semana depois, começou a adormecer mais rápido. Em um mês, ele conseguia memorizar números de telefone sem anotá-los, e em 3 meses, o médico notou uma melhora na pressão sem alterar os medicamentos. A ciência também confirma: a respiração profunda melhora a neuroplasticidade do cérebro, ou seja, sua flexibilidade, adaptabilidade e juventude de pensamento. Isso é especialmente importante para idosos preocupados com a perda de memória, o desenvolvimento de demência ou dificuldades de concentração. Simplificando, quanto melhor uma pessoa respira, melhor seu cérebro funciona. E não apenas o cérebro. A respiração profunda massageia os órgãos internos. Quando os pulmões se expandem para baixo, eles estimulam suavemente o fígado, os rins e o intestino, o que melhora a digestão, a eliminação de toxinas e a absorção de nutrientes. E esses são justamente os processos que desaceleram com a idade. E aqui está um ponto especialmente importante. A respiração ajuda os idosos a se reconectarem com seus corpos. Muitas pessoas com mais de 70 anos dizem que se sentem desconectadas de seus corpos, como se eles tivessem se tornado estranhos e imprevisíveis. Mas apenas alguns minutos por dia para respirar conscientemente é um ato de autorrespeito. É uma forma de dizer a si mesmo: eu ainda estou aqui. Meu corpo ainda é importante. Para isso,
Não são necessários aparelhos, cursos especiais ou estúdios. Você pode sentar em sua poltrona favorita, fechar os olhos e fazer apenas 5 inspirações lentas e profundas. Vale a pena tentar fazer a expiração um pouco mais longa que a inspiração. Nisso reside o segredo. Uma expiração longa informa ao sistema nervoso que está tudo bem, que você pode relaxar, que pode se curar. Com o tempo, esse pequeno hábito ajuda a reduzir os sintomas de ansiedade, artrite, problemas digestivos, fadiga e até manter a saúde do coração. É como uma fonte da juventude, escondida à vista em algo que a pessoa sempre fez, mas talvez nunca tenha usado completamente. Se alguma vez pareceu que a saúde estava saindo do controle, vale a pena começar pela respiração. Não custa nada, leva apenas alguns minutos, mas pode mudar tudo: como a pessoa se sente, como ela pensa, como ela vive em qualquer idade. O sexto hábito é um regime estável de sono e vigília. Muitos idosos erroneamente acreditam que o sono ruim é apenas uma parte inevitável do envelhecimento, com a qual é preciso se conformar. Mas e se afirmarmos que ir para a cama e acordar no mesmo horário todos os dias é uma das ações mais poderosas que se pode tomar para prevenir doenças e até prolongar a vida? Este último hábito pode parecer comum, mas nele reside um enorme poder: a manutenção de um regime de sono estável. Por que isso é tão importante? Porque nosso corpo vive de acordo com um relógio biológico interno, conhecido como ritmos circadianos, que governam os períodos de vigília, o funcionamento dos órgãos internos, a acuidade mental e a atividade do sistema imunológico. No entanto, com a idade, esses biorelógios são facilmente desregulados, especialmente se a pessoa vai para a cama muito tarde, dorme durante o dia em horários irregulares ou acorda em horários diferentes. Quando o ritmo é perturbado, tudo sofre, do nível de açúcar no sangue à memória. Mas ao ir para a cama e acordar no mesmo horário todos os dias, mesmo nos fins de semana, a pessoa restaura e protege seu biorritmo. Quando o corpo sabe o que esperar, ele pode liberar os hormônios necessários antecipadamente, restaurar eficazmente os tecidos durante o sono e controlar a inflamação. Pesquisas científicas modernas confirmam: o sono irregular está intimamente ligado ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, declínio cognitivo e enfraquecimento do sistema imunológico. A boa notícia, porém, é que esse hábito pode começar a ser formado hoje mesmo. Tomemos, por exemplo, Zinaida, 78 anos. Por anos, ela sofreu de insônia e uma sensação de nevoeiro mental pela manhã. Ela tentou vários remédios, comprimidos, chás de ervas, banhos quentes, nada ajudava. Então, seu neto, que estudava medicina, aconselhou-a a ir para a cama e acordar no mesmo horário, independentemente de como a noite havia sido. No início, ela foi cética, mas em apenas 3 semanas começou a acordar sem despertador. A energia retornou. Até os ataques de artrite se tornaram mais raros e menos intensos. ¿Sabe por quê? Porque, quando o sono se torna regular, o sistema linfático do cérebro, seu faxineiro interno, funciona de forma mais eficiente. É ele quem limpa o cérebro de resíduos proteicos associados à doença de Alzheimer. E faz isso apenas durante o sono profundo, e um horário regular facilita o alcance dessa fase crucial de recuperação. E isso não é tudo. Os hormônios melatonina e cortisol começam a funcionar no momento certo. A melatonina promove o sono, enquanto o cortisol mantém a vigília e o equilíbrio imunológico. Quando o ritmo deles é perturbado, surge o problema clássico: durante o dia, você sente sono, e à noite, não consegue pregar o olho. Muitos conhecem isso. Mas quando a pessoa estabelece uma rotina, o corpo para de adivinhar o que virá a seguir, e a sensação de previsibilidade reduz o nível de estresse, o que é benéfico para o coração, vasos sanguíneos e digestão. Estudos mostram: o sono irregular pode ser tão prejudicial quanto a privação crônica de sono. O que fazer então? É preciso escolher um horário de sono que permita dormir de 7 a 8 horas e que seja adequado ao seu corpo individual. Deve-se estabelecer um horário fixo para acordar e segui-lo rigorosamente, mesmo que a noite tenha sido agitada. É recomendado evitar refeições pesadas e o uso de telas eletrônicas pelo menos 1 hora antes de dormir. Vale a pena criar seu ritual noturno. Pode ser ouvir música calma, fazer um alongamento leve ou ler. Com o tempo, o corpo começará a reconhecer esses sinais como precursores do sono, e adormecer se tornará mais fácil. Esse hábito pode parecer discreto, mas é fundamental. Quando o sono é regular, o cérebro funciona melhor, o coração fica mais forte, o humor melhora, e o corpo tem a oportunidade de se curar todas as noites sem comprimidos, sem custos, apenas graças ao sono. Considerações finais. Se você chegou até aqui, pertence a uma categoria rara de pessoas, aquelas que não apenas se interessam pela saúde, mas realmente buscam viver plenamente a cada dia.
Foram abordados 6 hábitos. Cada um deles, por si só, pode parecer simples, mas juntos eles criam uma base poderosa, capaz de transformar o resto da vida. Não são tendências da moda nem esquemas complicados. São hábitos duradouros, testados pelo tempo, baseados na ciência e na sabedoria da vida. E aqui está o mais importante. Com a idade, a pessoa ganha mais poder sobre como vive. Com muita frequência, as conversas sobre o envelhecimento soam como uma lista de restrições: o que não podemos fazer, o que perdemos, o que é tarde demais. Mas essa não é toda a verdade. Na realidade, os idosos mais alegres e saudáveis são aqueles que decidiram dar pequenos passos todos os dias. Eles não correram atrás da juventude. Eles honraram a vida que já tinham. É disso que se tratam esses hábitos: de recuperar energia, clareza e dignidade dia após dia. Talvez surja a pergunta: eu conseguirei fazer isso? E a resposta é inequívoca: sim. Vale a pena começar com um hábito. Talvez hoje você caminhe pela manhã, ou beba um copo de água ao acordar, ou vá para a cama mais cedo e no mesmo horário. Essas pequenas mudanças criam um impulso, e a cada escolha certa, o corpo responde. A mente se clareia, a confiança retorna. A pessoa começa a se sentir novamente como ela mesma, não a versão moldada pela idade ou doenças, mas aquela em que há propósito, força e presença. Mudanças semelhantes foram observadas repetidamente. Um homem com mais de 80 anos começou a consumir alimentos fermentados e sua digestão e humor melhoraram. Uma mulher que fazia alongamentos todos os dias sentiu mobilidade nas articulações pela primeira vez em muitos anos. Pessoas que pensavam que era tarde demais para mudar, mas que mesmo assim decidiram, descobriram que a vida se revela inesperadamente bela. E se alguma vez surgirem dúvidas sobre a capacidade de se recuperar, lembre-se: o corpo sabe se curar, o cérebro é capaz de se reestruturar, e o espírito ainda é forte, apesar de tudo. A questão não é se as mudanças são possíveis, mas se a pessoa se permitirá tentar. Não é preciso ser perfeito, é preciso apenas uma coisa: estar pronto. Pronto para ouvir seu corpo, pronto para ser gentil consigo mesmo. É assim que começa a verdadeira transformação. Assim, seguindo em frente, resta esperar que o principal seja lembrado. Você tem muito mais controle sobre sua saúde do que imagina. E cada vez que você escolhe um desses hábitos, você faz uma escolha em favor do futuro que deseja. Um futuro com menos dor, mais clareza e profunda alegria.